Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Esse capítulo 5 de Mateus, ele, a exemplo dos capítulos 6 e 7, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele é o famoso e amado, amplamente conhecido Sermão da Montanha, Sermão do Monte. É um dos 5 discursos de Jesus registrado em Mateus. Os outros estão no capítulo 9, do versículo 35 até o versículo 42 do capítulo 10. Um outro sermão é do capítulo 9, versículo 35 até o versículo 42 do capítulo 10. Um outro é do capítulo 13, do versículo 1 ao 52. Um outro sermão é do capítulo 17, versículo 24, até o versículo 35 do capítulo 18. E outro sermão vai do capítulo 23, versículo 1, até o versículo 46 do capítulo 25. O que eu acho bacana deste sermão, e eu concordo com os redatores da Bíblia anotada, a Bíblia anotada, ainda uma das primeiras edições desta Bíblia anotada, né? Edição lá dos anos, deixa eu só conferir aqui, muito bacana essa Bíblia que eu já indiquei aqui em outros momentos, né? Uma das primeiras edições desta Bíblia, do ano de, deixa eu conferir aqui, 1962, né? Não, 1991, aliás. 1991, a primeira edição brasileira. Foi impressa em agosto de 1961. Eu concordo quando os redatores desta Bíblia, eles dizem que o Sermão do Monte não apresenta o caminho da salvação, mas o caminho da vida justa para os que fazem parte da família de Deus, contrastando o novo caminho com o caminho antigo dos escribas e fariseus. Para os judeus do tempo de Cristo, o sermão foi uma explicação detalhada. Eu acho bacana isso aqui. Uma explicação detalhada do que significa a exortação: arrependei-vos. E eu concordo, por isso que eu estou verbalizando essa declaração dos redatores, no rodapé da Bíblia anotada, referente ao capítulo 5, que o Sermão do Monte foi também uma elaboração do espírito da lei, o que para todos nós é uma revelação detalhada da justiça de Deus, e seus princípios são aplicáveis hoje para os filhos de Deus. Eu costumo dizer, inclusive, que o Novo Testamento, ele é
com precisão a interpretação que Jesus dá do Velho Testamento. O Novo Testamento, em especial esses discursos, essas ministrações, essas falas de Jesus, essas pregações de Jesus, consiste na verdadeira interpretação do Velho Testamento. Até porque você me ouviu dizer, na abordagem que fiz do capítulo 4, que quando Satanás estava tentando Jesus e usando da própria Escritura para tentar o Senhor Jesus, ele sabia que ali estava humanamente falando, era Deus. Não é? Ele sabia que quem estava ali em forma humana era Deus. E a maior queda que ele podia proporcionar a Jesus era exatamente o tropeço sobre suas próprias palavras. Não é? O que seria uma desmoralização, que esse é, na verdade, o grande projeto do diabo. Gerar desmoralização a Deus, à igreja, a você, a mim, a nós. A palavra desmoralização é exatamente sinônimo do que a gente entende por escândalo, não é? E que Jesus trata disso, inclusive, aqui no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que compreende com precisão do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Então, o que nós temos é uma verdadeira interpretação da lei que, se no passado ela era torcida, ela foi entronchada. Eu vou usar a linguagem que Paulo usa aos gauleses. Ela foi transtornada por escribas e fariseus, grupos que eram mais avultados na época de Jesus. Ainda hoje, a Escritura Sagrada, ela sofre torções, ela sofre adulteração, ela sofre exatamente um entendimento contrário do que ela quer comunicar por aqueles que se utilizam da fé, da religião, para interesses escusos, para interesses pessoais, para projeções financeiras, políticas, para o status quo, para, enfim, explorar os outros, se assenhorando da ingenuidade das pessoas, se assenhorando das pessoas pela sua ingenuidade, se assenhorando dos bens das pessoas, também por sua ingenuidade, por sua ignorância, por seu desconhecimento da palavra de Deus, explorando a fé das pessoas e a sede que as pessoas têm de Deus. Tem sofrido a Escritura Sagrada torções em função disso, não é? Porque é intrigante como padres, pastores e outros líderes religiosos, conhecedores da Escritura Sagrada, não a ensinam como ela deve ser ensinada.
não pregam o evangelho como o evangelho deve ser pregado. É por isso, irmãos, que eu já disse aqui, numa abordagem recentemente, e volto a dizer, que biblicamente falando, a gente obviamente devemos esperar Jesus agora. Nós devemos esperar Jesus agora. Mas o Senhor Jesus, em um desses sermões que eu acabei de mencionar, desses outros 5 sermões que existe aqui em Mateus, o Senhor fala de que quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, Mateus capítulo 24, versículo 14, por exemplo, está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Se o fim que está relacionado ao arrebatamento da igreja, que é o primeiro grande passo para o fim, não é? Porque com o arrebatamento da igreja, logo após se desencadeia a grande tribulação, com seus 3 anos e meio de suposta paz, depois com mais 3 anos e meio de muita angústia sobre a terra, e que eu já disse, falando de escatologia aqui, esses 7 anos, a junção dos 3 anos e meio, não é? Com os outros 3 anos e meio, ou seja, 3 anos e 6 meses, não significa necessariamente 12 meses vezes 7, isso é só para que também tenhamos uma ideia que vai acontecer, e que pode ser 12 meses vezes 7, que dão 7 anos. Não é? Mas partindo do arrebatamento da igreja, que desencadeia o grande começo do fim, a pregação do evangelho do reino está muito a desejar, porque o evangelho que estão pregando não é o evangelho do reino dos céus, como é usado aqui em Mateus, a expressão reino dos céus com mais frequência do que reino de Deus, e já expliquei isso na abordagem panorâmica que fizemos, porque o livro de Mateus foi escrito para os judeus, que rezam o princípio de não usar o nome de Deus em vão. Por isso que reino de Deus e reino dos céus são sinônimos, é a mesma coisa. Então, o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho do reino dos céus. Em sua maioria, não. O evangelho que tem sido pregado é o evangelho da denominação X, da denominação Y, da denominação Z. Não é? O evangelho que tem sido pregado é o evangelho moneiteísta. Moneiteísta. E agora, mais do que nunca, se tem pregado um evangelho partidário, onde a igreja de Jesus não deveria defender nenhuma bandeira partidária. Eu entendo que, como já disse aqui, os partidos políticos, eles são a porta para quem aspira um poder legislativo, né? É a porta de entrada para quem aspira a um poder legislativo. Você não pode, no Brasil, se candidatar sem estar afiliado a um partido político. Mas o cristão, mesmo que aspire isso e passe por uma dessas portas, ele deve procurar ser o mais cristão que ele já era antes, passando por uma dessas portas. Porque, diga-se de passagem, a maioria dos partidos políticos são totalmente, ou em grande percentual, antibíblicos.
antibíblicos. Né? Aí fica difícil, realmente, para que um cristão, é muito complicado realmente para um cristão não defender ou defender a bandeira do cristianismo, porque ele vai, inclusive, sofrer retaliações dos próprios companheiros partidários. Mas, se ele souber fazer essa decantação e conseguir passar isso para os de fora, que é mais complicado ainda, passar isso para quem está de fora, que critica os falsos políticos, os políticos ladrões, os políticos mercenários, não é? Ele se mostrar, vamos dizer assim, com uma certa isenção. Mas, independente disso, tanto fora como dentro, não é? dessa sistemática política e dentro dessa sistemática denominacional, porque é realmente algo intrigante que as denominações têm se comprometido politicamente. A gente está acompanhando cada vez mais por aí os noticiários e percebe isso, que as grandes lideranças denominacionais, elas estão muito comprometidas politicamente. E quando se trata do seu aspecto doutrinário, o evangelho que se prega não é o evangelho do reino dos céus, é o evangelho denominacional. Eu estive conversando com um irmão ontem, porteiro de uma escola para onde eu levo a neta da minha irmã, para quem eu trabalho, como motorista, e a gente conversando, e ele entendeu que eu estava fazendo a pergunta de qual igreja ele pertencia. E aí ele disse: a igreja que eu faço parte, pastor, aliás, a igreja que eu faço parte, irmão, ela é a mistura, digamos assim, ele dizia, de uma presbiteriana com a Assembleia de Deus. Aí eu disse: mas qual é o nome da tua igreja? Aí ele falou de uma igreja, ele disse: a igreja de Deus. E eu conheço a igreja de Deus, dizia ele. Aí ele perguntava qual era a igreja que eu fazia parte. Aí eu disse: eu faço parte de uma igreja, para tentar ajudar o senhor a entender, a denominação que eu faço parte é o Templo do Corpo de Cristo. Mas, digamos assim, o senhor pega as coisas boas também da Assembleia, da Presbiteriana, da Batista, da Congregacional, pega as coisas boas do movimento neopentecostal, bota no liquidificador, aperta o pulse, e o que sair de bom, modéstia à parte, é a igreja onde eu congrego, eu dizia a ele. Porque a gente tem um diferencial, a gente procura ser o mais bibliocêntrico possível. Então, à luz da Bíblia, dizia ele, à luz da Bíblia, nós não batizamos criança, nós não pregamos a predestinação fatalista, nós não fazemos ordenação ao ministério pastoral feminino. Existe a ordenação eclesiástica feminina, diaconia, a irmã pode até chegar a ser uma evangelista, uma missionária, né? E com as mesmas atribuições do elemento pastor, mas sem o título. E aí tratava de detalhes com ele sobre isso. Ministramos a Santa Ceia a pessoa convertida recentemente, mesmo sem que ela tenha sido ainda batizada nas águas. Se ela se converter agora e for ter ceia daqui a pouco, ela já pode participar à luz da Bíblia, dizia ele.
Pronto. Dizendo ao irmão, essa é a igreja onde eu congrego. Esses são os princípios básicos da fé, irmãos, que diz respeito ao evangelho do reino, que tem sido, por exemplo, torcido. Não é? Que tem sido torcido. Então, se depender da pregação do evangelho do reino, como está escrito em Mateus capítulo 24, verso 14, vai demorar muito Jesus vir. Porque o evangelho que estão pregando não é este. Hã? Louvado seja Deus. Agora, deixa eu dizer a você e deixar você bem avisado. Espere Jesus agora. Viva esperando Jesus agora. Porque a qualquer momento você pode ser chamado para a eternidade. E a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Como também, a qualquer instante, a trombeta pode soar. Considerando as palavras de Pedro, que não ignoremos que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como o dia de ontem. Né? Pedro diz isso em sua epístola. Deixa eu achar aqui a referência para que você que tem interesse, anote aí. 1 de Pedro, deixa eu conferir aqui. Aliás, 2 de Pedro, né? Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. Amados, mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então, consciente disso aqui, a gente deve viver esperando Jesus agora. Então viva na expectativa de que a qualquer instante você pode ser lançado para a eternidade, pela fatalidade, pela morte. E que ninguém sabe o dia e a hora que vai morrer, não é verdade? Como a qualquer instante pode se dar o episódio, louvado seja Deus, descrito em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51 e 52, quando Paulo diz: vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, a trombeta pode tocar a qualquer instante. Louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos viver esperando Jesus agora. Aleluia. Mas voltando a Mateus, capítulo de número 5, nós temos aqui várias pontuações a fazer. E esta das bem-aventuranças, bem-aventurado significa feliz, não é? Em que Jesus, vendo a multidão que foi a ele, por conta de sua fama ter corrido por toda a Síria, porque os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, ele os curava, não é? Libertava os endemoniados, curava os lunáticos, curava os paralíticos. Louvado seja Deus. E aí seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão.
Veja como é importante você, pastor, você, obreiro, você, pregador do evangelho, você que canta, aspirar que na hora que você estiver cantando, na hora que você estiver pregando, na hora que você estiver orando, milagres aconteçam, para que se desperte nas pessoas o interesse em se aproximar do seu cântico, em se aproximar da sua pregação. E a gente observa até pelo movimento neopentecostal que tem sido forte em nosso país, coisa que anos atrás não era. A aglomeração de multidões, de verdadeiras multidões para determinados eventos evangélicos, porque a igreja neopentecostal, mesmo que erroneamente, mas fez com que as pessoas voltassem a crer em milagres operados pelo Senhor Jesus. Se alguns são forjados, são inventados, são mentirosos, problema de quem o fizer. Mas observe o que as pessoas têm sido atraídas, não é? Quando aquele pregador, com a sua pregação ou oração, em o nome de Jesus, porque é o nome de Jesus quem faz, o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar. Eu me lembro que usando esse nome de Jesus, glória a Deus, pessoas já me deram testemunho de terem sido curadas. Você que já me acompanha pelo rádio esses 15 anos, né? Que só 9 anos fazem que eu estou aqui na 100.7, mas eu passei 6 anos na Rádio Tamandaré, se bem que eu faço rádio desde 18 anos de idade, mas esses últimos 15 anos Deus resolveu dar uma projeção ao nosso ministério, e você que me acompanhava na outra emissora, como já me acompanha nessa, sabe muito dos testemunhos que em o nome de Jesus tem acontecido na vida daqueles que têm nos acompanhado nas orações de madrugada, que têm nos acompanhado na ministração da palavra, além das conversões, além dos testemunhos de gente que desistiu do suicídio. Você tem obtido aí testemunhos de pessoas que foram curadas de doenças que a medicina desenganou, não é? Eu estou me lembrando agora do policial lá no centro do Recife, que estava com o ouvido estourado. Até um dia desses me encontrei com ele, eu não o conhecia, e ele me lembrou desse episódio. Estava de plantão e ouvindo o programa, Jesus curou o ouvido dele. E outros testemunhos que, para honra e glória de Jesus, você tem ouvido tanto aqui na evangélica, como me ouviu, como ouviu quando eu estava lá na outra emissora, na Rádio Tamandaré, né? Porque é o nome de Jesus quem faz. E aí é importante, e veja o que, graças a Deus, fez com que e faz com que as pessoas se sintam atraídas para ouvir o pregador, para ouvir aquele cantor. Então não perca o fascínio, meu irmão, minha irmã, de crer que em o nome de Jesus milagres acontecem. Porque se nós pregadores, se nós crentes perdermos o fascínio para que essas coisas aconteçam através das nossas vidas, por causa dos mercenários, dos farsantes, aí a gente está gerando detrimento ao poder que há no nome de Jesus. A gente estará gerando detrimento à imutabilidade que há na pessoa de Jesus, porque Jesus continua fazendo isso hoje, Jesus continua fazendo isso agora. Aleluia, porque ele é imutável. E aí a multidão vai a ele, e Jesus aproveita exatamente esse momento, que era o que os líderes das igrejas neopentecostais deveriam fazer,
que é o que nós, quando conseguimos agregar ou congregar uma determinada quantidade de pessoas, aproveitar a oportunidade e falar-lhes do Evangelho de Jesus, como elas precisam ouvir. Aproveitar a oportunidade para gerar substância. Eu fico muito triste quando eu vejo uma multidão reunida e o tempo que os pregadores têm mal aproveitado. Uma multidão em templos, multidão às vezes de jovem, multidão de irmãos, multidão de pessoas não convertidas, e o tempo sendo mal aproveitado. Isso ao ar livre, isso em rádio, isso em televisão. Gente que não sabe aproveitar a internet devidamente para evangelizar, para comunicar algo de maneira substancial às pessoas. Jesus aproveitou a multidão que se reunia para ir logo lhes comunicando, louvado seja Deus, verdades que, deixa eu dizer aqui a você, resolveriam suas vidas como resolvem as nossas vidas. E aqui Jesus começa falando dos pobres de espírito. E ser pobre de espírito, não na perspectiva do mundo, que no mundo ser pobre de espírito é ser pessimista, é ser negativista, é ser do contra, né? Ou então uma pessoa potencialmente suicida. Não, ser pobre de espírito não é isso. Hã? A pobreza de espírito aqui que Jesus fala, que inclusive torna a pessoa feliz, por ser dela o reino dos céus, é a pessoa humilde. É a pessoa que expressa dependência de Deus. O pobre de espírito aqui, louvado seja o nome do Senhor, é a pessoa que é desprovida de autossuficiência, que depende de Deus, que busca a Deus. E diga-se de passagem, essa pobreza espiritual está relacionada também à relação sociável, no sentido de tratar os outros na perspectiva de que mais cedo ou mais tarde pode precisar dele outro, do próximo. Não que esta relação deve ser interesseira, não que esta relação seja capitalista, mas tratar o outro ser humano como inclusive gostaria de ser tratado se estivesse ou se vier a estar na situação dele. Eu quero ir até um pouco além dos evangelhos sinópticos, não é? Indo a uma carta que Paulo escreveu aos Gauleses, Gálatas capítulo 6, quando Paulo diz, louvado seja Deus, capítulo 6, versículo 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Paulo traduz o que o Senhor Jesus já realmente havia ensinado em dizer, Lucas capítulo de número 17, Lucas capítulo de número 17, versículo de número
3: olhai por vós, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mas essa declaração aqui tem até um ponto depois dela: olhai por vós. Em resumo, que a gente vai chegando lá depois de Lucas 17, em resumo, Jesus está dizendo como você gostaria de ser tratado estando nesta situação. A pobreza de espírito tem a ver com isso aí, que a gente vai se deparar lá na frente com a expressão longanimidade, que é o colocar-se no lugar do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é de quem age assim, é de quem procede assim, é de quem se comporta assim, é de quem evidencia este sentimento, que pertence o reino dos céus. Pobre de espírito é isso. Não é o arrogante de espírito, não é o rico de espírito, é o pobre de espírito. E essa pobreza de espírito aqui não tem nada a ver, com, como já diz, na perspectiva do mundo, é ser suicida, é ser pessimista, é ser negativista. Não. Ser pobre de espírito aqui é essa dependência de Deus e esta relação com o próximo como se fosse você. Louvado seja Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Louvado seja o nome de Jesus. Não é o chorar por chorar, simplesmente assim, como se chora por uma perda, como se chora por uma topada, se é que chora, é mais fácil aí uma pornofonia, né? Mas não é o chorar, sabe, de uma dor física. Claro, esses choros também o Senhor se compromete a enxugar dos nossos olhos. Está escrito que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas este choro tem a ver exatamente com a contrição. Com a contrição espiritual que devemos ter por causa da nossa falibilidade. Tiago traduz isso. É importante ler Tiago. Tiago traduz isso quando ele diz, no capítulo 4, versículo 9: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então esse choro é exatamente o estar contrito, o estar consciente de que é pecador e de que até calado está errado diante de Deus, para não se ensoberbecer nunca. Para não se ensoberbecer nunca. Porque a gente fica sempre querendo ter a razão, a gente sempre fica querendo estar certo. E por mais que nós desejamos estar certos, somos pecadores. Por isso que Jesus disse, no capítulo 18 de Lucas, na parábola que ele faz do versículo 9 ao versículo 14, que o publicano foi quem foi justificado.
porque nem de longe ousava erguer os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Já o fariseu orava em pé, não que seja pecado orar em pé, não é? Mas ele se ensoberbecia, porque se achava melhor que os outros homens, por não roubar, por ser justo, por não ser adúltero, por jejuar 2 vezes na semana, por dar o dízimo de tudo quanto possuía, coisa que de repente até o publicano também fazia, mas ele tinha consciência de que não fazia mais do que o seu dever. Porque é mais do que o nosso dever não roubar, é mais do que o nosso dever ser justo, é mais do que o nosso dever não adulterar, é mais do que o nosso dever, aliás, até a necessidade nossa, jejuar, é mais do que o nosso dever ser dizimista. Mas ainda assim o publicano batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, porque nada dessas ações nos justificam. Nenhuma dessas ações nos expurgam. Como disse Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que não quero fazer, quando vejo, já o tenho feito. Então, por causa disso, Deus, tem misericórdia de mim. Ai, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Esse herdar a terra aqui não é esta terra. Se bem que essa terra passará por uma metamorfose, ela vai sumir. No dia do juízo final, céu e terra vão sumir. Mas antes do juízo final haverá o milênio, que será na terra. O milênio que se desencadeará depois da grande tribulação, que culmina com a parousia, que é a vinda de Jesus visível, com os anjos e com a igreja que foi arrebatada, né? E aí surge a abertura do milênio, onde céu e terra será a mesma grei para os ressuscitados e os transformados, né? Mas depois do milênio, e obviamente depois do juízo final, onde adentraremos na eternidade, e aí o novo céu e a nova terra, que será o habitat dos salvos, é para onde irão os mansos. E interessante que essa palavra manso está relacionada às outras 2 colocações: do pobre de espírito, e relacionada ao choro dos bem-aventurados que serão consolados. Porque o choro diz respeito exatamente aos que vivem contristadamente, vivem sempre rogando a Deus por sua graça e sua misericórdia, por suas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, por conta disso, se submetem a Deus, onde encontram refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Esses são os mansos que a palavra se refere. É o que entrega a Deus as suas pelejas, entrega a Deus as suas guerras, não é? Que procura ter a paz, mesmo sofrendo o dano,
mas procura entregar a Deus para que Deus resolva e resolva da melhor maneira possível. É aquele que dá uma doceira, dá um doce para não entrar numa briga e dá uma doceira para sair dela. É o que dissemina, leva na esportiva, empurra com a barriga, faz de conta que não entendeu a piada, a gracinha, a indireta, a ofensa. Sofre a ofensa. Não é ser mole, não é ser frouxo, não é ser covarde. É confiar em Deus e entregar nas mãos dele o problema. É exatamente aquela coisa de expressar dependência de Deus. Deus, se tu não resolver, eu não vou me mexer. Eu não vou fazer nada. Aí Deus, louvado seja o nome do Senhor, promete a eternidade aos que se comportam assim, porque aí zelam por suas almas, zelam pela glorificação do nome de Deus. Já pensou se você vai agir na carne, o nome de Deus é escandalizado, você perde a sua salvação, aí não vai herdar a terra prometida. A terra aqui não é essa terra, é a terra prometida. É a mansão celestial, é a Canaã celestial, é a Nova Jerusalém. Se você for agir na carne, você corre o risco de perder a sua salvação. Se você for agir por conta própria, você corre o risco de perder a sua salvação. Então, bem-aventurados são os mansos. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, como eu já disse, essa abordagem do capítulo 5 de Mateus, ela vai demorar, porque agora que a gente está no versículo 5, né? Então tem a primeira parte dessa abordagem. Espero que você volte a nos ouvir para acompanhar as outras ministrações que vamos na sequência aqui, depois falar do versículo 6. Claro que nem todo o capítulo 5 vamos estar tratando dele de versículo por versículo. Estamos dando uma ênfase a esta bem-aventurança, porque se faz necessário explicar esses elementos aqui das bem-aventuranças, para que se esclareça do que se trata, o ser pobre de espírito, o ser manso. Como vamos explicar isso aqui? O ter fome e sede de justiça. Isso é forte. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.